Fala galera, sejam bem-vindos de volta, canalzão do Rod. Há um tempo atrás o Rodzão soltou um vídeo aí no canal ensinando como fazer um overclock híbrido no Ryzen 5 3600. Só que, como todo mundo sabe, overclock é você colocar o processador para trabalhar acima da capacidade que ele é fabricado para trabalhar. Logicamente isso gera um calor a mais, beleza? E o videozão de hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o famoso undervolting no Ryzen 5 3600, beleza? Vamos utilizar o Cooler Box e aí a gente vai ver efetivamente a queda de temperatura que a gente consegue fazer nesse tipo de procedimento. Logicamente, tentando não perder nenhuma performance, tá certo? O Rodzão vai mostrar a bancada, vou utilizar uma placa-mãe da ASRock e logo em seguida a gente vai para o Windows, na verdade vai para BIOS fazer os primeiros ajustes, né? Vou mostrar para vocês ele rodando em estoque com a configuração padrão da BIOS, né? Ou seja, a BIOS injetando a voltagem automática do processador. Logo em seguida a gente vai na BIOS e faz alguns ajustes para a gente ter uma injeção, né? Ser injetado uma quantidade menor de voltagem, assim fazendo com que a temperatura caia e você não tenha problemas de superaquecimento, beleza? Então vamos nessa. E aqui, galerinha, tá aí nossa bancada B550M Steel Legends, o nosso cooler original que vem nesse processador, o cooler todo de alumínio, beleza? Nosso kit de memória Trident Z e uma GTX 680 apenas para dar vídeo, né? Já que nós não vamos fazer nenhum teste de desempenho gráfico, tá bom? Então estamos aqui, ó, configuração inicial da BIOS da ASRock, tudo no automático, não tem nenhuma configuração de undervolt nem de overclock, beleza? Apenas as memórias que estão configuradas para rodar nos 3600 MHz, tá certo? Então vamos ver a que temperatura a gente consegue atingir com esse sistema, ele em estoque, tá bom? Vamos rodar aí uns testes no próprio Windows. Bom, galerinha, então já estamos aqui na tela do Windows. Como vocês sabem, esse processador Ryzen 5 3600, ele é um processador que tem um boost clock de 4.2 GHz. Então ele atinge essa frequência quando é necessário, beleza? O nosso intuito aqui é ver questões de temperatura e ver se a gente consegue manter a mesma performance, tá certo? Então vamos fazer um benchmark aqui, um benchmarkzinho comparativo aqui no próprio CPU-Z. Depois a gente passa um Cinebench. Vamos ver aqui o contra um i7 8700K. Vamos passar aqui um bench. Quando terminar a gente vai ver aqui de lado qual é a temperatura máxima que ele vai chegar, ó. Igual ele informa aqui. 4.2 GHz. Quando ele terminar, ele atualiza aqui o HW monitor. Pronto, então nós chegamos aqui a um consumo de 58 watts, uma temperatura de 66.5 graus, utilizando o Cooler Box, beleza? Vou passar um Cinebench, que é um teste, né, que vai exigir bem mais do processador, vai fazer com que a temperatura dele suba um pouco mais. Então vamos ver aqui, ó. Olha aí, nós já temos aqui um consumo de 89, 90 watts. Temperatura do processador já está aqui, ó, 73 graus, 73.5 graus, 74 e subindo bastante, beleza? A utilização do processador, ó, todos os núcleos rodando aqui geralmente a 4
GHz, ó, 4017 nessa variação, ó, 77 graus, 77, 78. A voltagem do processador, ó, como vocês podem observar aqui, vamos arredondar para 1.3 volts, ó. Fica variando um pouco acima, um pouco abaixo de 1.3 volts, ó. O processador chegou a 80 graus no package aqui. Lembrando, pessoal, que esse teste de Cinebench, onde você coloca 100% da carga no processador, é bem diferente da hora que você está jogando, né? Geralmente o seu processador ele não fica com 100% de carga enquanto você está jogando. Portanto, essa temperatura não vai chegar a 81 graus enquanto você estiver jogando, beleza? Mas como nós vamos fazer uma configuração de undervolt, a gente precisa dar essa carga de 100% no processador para ver se ele não vai desligar nem nada por falta de tensão, tá certo? Então o que a gente pode observar aqui? A tensão chegou a 1.39, tensão máxima, né, ó, chegou a 81 graus, consumindo 90 watts, e na hora do teste aqui estava basicamente em 4.000 MHz, né? Isso aqui é o resultado máximo que ele chega, porém, quando estava rolando o teste, ele não fica a 4.2 em todos os núcleos, tá certo? Então vamos agora para a BIOS e vamos fazer algumas configurações. O Rodzão vai mostrar na BIOS da ASRock como é que a gente faz um undervolt e logo em seguida a gente vem testar. Bom, chegamos aqui na tela da BIOS, 1550 Steel Legends, nosso Ryzen 5 3600. A gente vem para essa aba de OC Tweaker e como vocês podem ver, está tudo no automático, beleza? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é aqui, ó, Overclock Mod, a gente coloca em manual para que ele habilite a possibilidade da gente fazer alterações de frequência e de voltagem, beleza? Então a gente coloca aqui também, ó, CPU Frequency in Voltage, a gente coloca em manual também. E aqui é onde as principais coisas que a gente vai mexer, beleza, pessoal? Então aqui, ó, 3600 é o clock base desse processador. Todos os núcleos conseguem rodar nessa frequência sem problema algum. E a primeira coisa que a gente vai fazer lembra que eu falei para vocês que quando a gente estava realizando o teste, estava rolando a 4.000 MHz, ou seja, 4 GHz todos os núcleos. O que é que a gente vai fazer? Vou colocar 4.100 MHz aqui, ou seja, eu já estou forçando o processador a trabalhar todos os núcleos 100 MHz acima do que ele já estava trabalhando, certo? A voltagem, a gente viu que lá no teste chegou a 1.34, algo assim. O que é que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui 1.2 volts, tá certo? 1.2 volts, ou seja, nós já estamos reduzindo aí 0.200 milivolts da voltagem original do processador e subindo 100 MHz em todos os núcleos, tá certo? Lógico, isso é um primeiro teste que a gente vai fazer. Se a gente rodar um Cinebench e ele ficar estável, não desligar, não dar tela azul, não acontecer nada, a gente pode ir fazendo testes diminuindo essa voltagem aqui até o máximo, né? Ou seja, qual é o máximo? Vai ter uma hora que a gente vai fazer um teste e o CPU não vai ter voltagem o suficiente e ele vai desligar. O que é que você precisa fazer? Apenas subir um pouco a voltagem para que isso não ocorra, certo? Uma outra coisa que a gente precisa mudar a gente vem aqui nessas configurações de Load Line. A gente tem que colocar Load Line 3.
Se você quiser saber o que é load line, basta você pesquisar na internet. Não é uma coisa muito difícil de entender, mas basicamente você ter uma voltagem inicial e quando você dá uma carga no processador para 100% de uso, ele reduz um pouco a voltagem. Aqui, como vocês podem ver aqui no gráfico, ó, o V-Core com load. Então o V-Core está aqui. À medida que você aciona o load do processador para 100%, ele dá uma queda na voltagem para que não fique a mesma voltagem, ou seja, a temperatura não ir lá para as alturas, tá certo? Então, load line 3, né, e o VSOC load line 3 também. Então, vamos salvar aqui e vamos ver como é que vai se comportar agora as temperaturas e o consumo do nosso 3600 depois desse ajuste. Bom, então já de volta aqui no Windows, como vocês podem ver, está setado 1.2 volts no CPU VDD nas voltagens. Todos os núcleos estão setados para trabalharem em 4100 MHz, beleza? Aqui está 4100 MHz, porém nós não temos load no processador, ou seja, ele não está em carga, beleza? Aqui, ó, temperaturazinha de 39 graus, consumindo aí 20 e poucos watts, tá bom? Então vamos iniciar aqui e vamos ver como é que vai se comportar. Ó, o load line fazendo efeito. Lembra que eu falei que começou em 1.2 volts e já está em 1.18, ó. Aqui já caiu, podemos dizer 0.012 milivolts, né? Olha a temperatura. No final desse teste aqui, antes da nossa configuração, estávamos batendo em 81 graus, consumindo 90 watts, tá certo? E tínhamos um clock inferior a esse aqui. Ele estava rodando a 4000 MHz. Agora nós forçamos 4100 MHz em todos os núcleos. Olha aí que beleza. Vamos esperar aqui o fim do teste. Olha aí, fim do teste realizado, tivemos uma queda de 11 graus na temperatura final do processador, consumo aí de 17 watts a menos, beleza, rodando com um clock superior ao que tínhamos. Beleza, galera? Então, Rodzão vai fazer um último ajuste, vamos tentar baixar essa voltagem aqui e ver se a gente consegue manter essa mesma frequência com uma voltagem menor. Então vamos lá. Então aqui rapidinho novamente na BIOS, tá aqui ó, 1.2 volts. Vamos baixar para 1.8 não, 1.18. Automaticamente a BIOS corrige para 1.175. Vamos continuar com os mesmos 4100 MHz em todos os núcleos. Vamos ver se o nosso Ryzen 5 é capaz de funcionar 100% apenas com essa voltagem. Vamos lá. Pronto, já estamos aqui. Agora, como vocês podem perceber, baixamos para essa voltagem aqui sem estar em carga. Então, quando eu ativar ele para 100%, o load line já vai dar uma queda nisso daqui e a gente vê os resultados finais. Vamos lá. Olha aí, rodando perfeitamente. Já temos aqui, visivelmente, ele trabalhando a 1.15, 16
né? Ponto 15 ou ponto 16 volts aqui, ó. Temperaturazinha de 64 graus. Consumindo 66 watts, 67. E os mesmos 4100 MHz. Olha aí, 65 graus, 1.16 volts. Vamos esperar ele terminar o teste. Sessenta e 67,9 graus. Olha aí. Resultado excelente. 67,9 graus, ou seja, desde o nosso primeiro teste nós tínhamos aqui 81 graus. Então nós perdemos 14 graus, aumentando a nossa performance, né, em todos os núcleos do processador. A gente chegou a um consumo de quase 90 watts e agora a gente tem 69,09. Beleza? Então, galerinha, para dar aquela conclusão que o Rod sempre faz, é o seguinte: você pode ir continuando baixando a voltagem do seu processador até o ponto de ele desligar, ele ficar instável, né? Ou seja, começar a acontecer algum erro, alguma coisa, e aí você percebe que a voltagem que você está injetando nele não é o suficiente para aquele clock. Em contrapartida, você pode fazer o procedimento reverso. O que é o procedimento reverso? Você pode deixar na voltagem que está e dizer assim: poxa, Rod, será se eu consigo aumentar aí 50 MHz em todos os núcleos? Bom, você pode sair de 4.100 MHz em todos os núcleos para 4.150 MHz, mantendo ali os 1.2 volts ou 1.8, né, 1.18 volts, beleza? Então, o que o Rod quer dizer para você é que isso é que a gente chama de undervolt, por ele estar trabalhando com a voltagem abaixo do que é o padrão da BIOS, tá certo? E o ajuste fino é você achar ali uma configuração em que você tem uma temperatura show de bola, você tem um clock de processador perfeito ali, acima do clock base, quem sabe até igualando ao boost clock dele, beleza? E aí você não perde nenhuma característica do seu processador, ele não vai trabalhar lento, não vai trabalhar overclockado acima do que ele foi fabricado, você tem boas temperaturas, um bom consumo e aí fica tudo show de bola. Beleza? Então, se você gostou desse videozinho, dá aquele like, subscribe, não esquece de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos do canal.